prato apetitoso é na verdade um pedação de borracha, os hambúrgueres que parecem super suculentos são de plástico. Apesar de serem super realistas e parecerem comestíveis, até as bebidas são falsas. O copo parece estar cheio de líquido, mas também é plástico. O gelo também, porque senão derreteria. O pão até tem textura de pão, super fofo, mas não é comestível. Isso acontece porque é muito difícil ter que regravar as mesmas cenas várias vezes e ter que refazer o prato idêntico. E quando a comida é real, eles têm que cuspir pra regravar. A comida dos filmes é falsa. Aquele prato apetitoso é na verdade um pedação de borracha, os hambúrgueres que parecem super suculentos são de plástico. Apesar de serem super realistas e parecerem comestíveis, até as bebidas são falsas. O copo parece estar cheio de líquido, mas também é plástico. O gelo também, porque senão derreteria. O pão até tem textura de pão, super fofo, mas não é comestível. Isso acontece porque é muito difícil ter que regravar as mesmas cenas várias vezes e ter que refazer o prato idêntico. E quando a comida é real, eles têm que cuspir pra regravar. A Disney foi longe demais. Em Ratatouille parece uma lata de caviar. E o nome da marca desse caviar? Nemo. Caviar é ovo de peixe. O filme A Princesa e o Sapo fez várias crianças beijarem sapos na vida real, achando que eles virariam príncipes. E várias delas tiveram que ir pro hospital porque eles eram venenosos. Em Procurando Nemo, na cena do dentista, o Nemo tem a ideia de escapar pelo ralo. E isso fez várias crianças jogarem os seus peixes pelo esgoto pra poder salvar eles. Em Viva, a Vida é uma Festa, tem uma cena em que um personagem entrega algo suspeito pra outro. E ele parece muito o Pablo Escobar, suspeito. Em Detona Ralph, tem uma cena em que aparecem vários anúncios, iguais aos que aparecem na internet. E um deles fala: esposas lindas querem te conhecer. Disney? A Disney foi longe demais. Em Ratatouille parece uma lata de caviar. E o nome da marca desse caviar? Nemo. Caviar é ovo de peixe. O filme A Princesa e o Sapo fez várias crianças beijarem sapos na vida real, achando que eles virariam príncipes. E várias delas tiveram que ir pro hospital porque eles eram venenosos. Em Procurando Nemo, na cena do dentista, o Nemo tem a ideia de escapar pelo ralo. E isso fez várias crianças jogarem os seus peixes pelo esgoto pra poder salvar eles. Em Viva, a Vida é uma Festa, tem uma cena em que um personagem entrega algo suspeito pra outro. E ele parece muito o Pablo Escobar, suspeito. Em Detona Ralph, tem uma cena em que aparecem vários anúncios, iguais aos que aparecem na internet. E um deles fala: esposas lindas querem te conhecer. Disney? A física é essa roda se torna uma animação quando você gira ela. E esse é o mesmo princípio dos filmes modernos. Esse cara muda a posição dessa roda algumas vezes e nada acontece. Mas quando o professor coloca a roda pra girar, ela roda o cara quando ele faz a mesma coisa. Quando uma bola bate na outra, elas se empurram praticamente na mesma força, porque cada ação gera uma reação. Esse cara consegue escalar uma escada sem nenhum apoio, só equilibrando as forças. E por fim, é isso que acontece quando objetos são pintados com a tinta mais preta do mundo. Ele fica praticamente invisível. E lembrando que eu não sou professora, só achei as coisas interessantes. A física é essa roda se torna uma animação quando você gira ela. E esse é o mesmo princípio dos filmes modernos. Esse cara muda a posição dessa roda algumas vezes e nada acontece. Mas quando o professor coloca a roda pra girar, ela roda o cara quando ele faz a mesma coisa. Quando uma bola bate na outra, elas se empurram praticamente na mesma força, porque cada ação gera uma reação. Esse cara consegue escalar uma escada sem nenhum apoio, só equilibrando as forças. E por fim, é isso que acontece quando objetos são pintados com a tinta mais preta do mundo. Ele fica praticamente invisível. E lembrando que eu não sou professora, só achei as coisas interessantes. Qual a cor da minha pele agora? Você provavelmente disse vermelho, mas como a gente sabe que esse vermelho que você tá vendo não é o azul de outra pessoa? Se você aprendesse desde criança que esse caminhão azul é vermelho, você não conseguiria saber que a sua percepção de cor é diferente das outras pessoas, certo? Errado! Fizeram vários testes pra descobrir isso. E apesar de descobrirem que a gente tem algumas diferenças, é muito improvável que você veja vermelho onde eu vejo azul. E esses testezinhos pra daltonismo provam isso. Aqui você provavelmente vê 24. Mas se a gente visse as cores de um jeito diferente, seria impossível de ver um número. E a gente saberia. E por isso a gente sabe que o meu vermelho é o seu vermelho. Qual a cor da minha pele agora? Você provavelmente disse vermelho. Mas como a gente sabe que esse vermelho que você tá vendo não é o azul de outra pessoa? Se você aprendesse desde criança que esse caminhão azul é vermelho, você não conseguiria saber que a sua percepção de cor é diferente das outras pessoas, certo? Errado! Fizeram vários testes pra descobrir isso. E apesar de descobrirem que a gente tem algumas diferenças, é muito improvável que você veja vermelho onde eu vejo azul. E esses testezinhos pra daltonismo provam isso. Aqui você provavelmente vê 24. Mas se a gente visse as cores de um jeito diferente, seria impossível de ver um número. E a gente saberia. E por isso a gente sabe que o meu vermelho é o seu vermelho. Essa
Essa mulher fez um vídeo reclamando de pessoas que duetavam o vídeo sem falar nada, mandando as pessoas pararem. Só que a internet não perdoou. 45 mil pessoas duetaram o vídeo. Esse cara começou com o braço, e aí esse adicionou o corpo na conversa. Outra pessoa ajudou com o braço que faltava. E é claro, não dá pra ela não ter pernas. E um cachorro que invadiu o vídeo. Aí esse cara deu continuidade pro cachorro. E esse obcecado por Lego adicionou os pés do cachorro. Mas o que acontece quando ele sai da tela? Esse cara respondeu essa pergunta importantíssima. Esse aqui segurou os Legos, mas sem querer derrubou alguns. Mas essa mulher ajudou ele a se equilibrar. Mas precisaram apontar a perna dela. E aí adicionaram a segunda perna, que é um monte de papel higiênico, que é segurado pela pequena sereia. Eu amo a internet. Essa mulher fez um vídeo reclamando de pessoas que duetavam o vídeo sem falar nada, mandando as pessoas pararem. Só que a internet não perdoou. 45 mil pessoas duetaram o vídeo. Esse cara começou com o braço, e aí esse adicionou o corpo na conversa. Outra pessoa ajudou com o braço que faltava. E é claro, não dá pra ela não ter pernas. E um cachorro que invadiu o vídeo. Aí esse cara deu continuidade pro cachorro. E esse obcecado por Lego adicionou os pés do cachorro. Mas o que acontece quando ele sai da tela? Esse cara respondeu essa pergunta importantíssima. Esse aqui segurou os Legos, mas sem querer derrubou alguns. Mas essa mulher ajudou ele a se equilibrar. Mas precisaram apontar a perna dela. E aí adicionaram a segunda perna, que é um monte de papel higiênico, que é segurado pela pequena sereia. Eu amo a internet. Essa janela não precisa de cortina, porque ela é cheia de areia. E se você gira em 360, essa areia começa a cair e cobre perfeitamente o vidro da janela, dando privacidade pra você e te protegendo do sol sem precisar fechar a cortina. E ela também é bem satisfatória porque vai fechando devagarzinho. Quantos milhões será que custa? Durante uma aula online, todos os alunos estavam com a câmera desligada. O professor achou estranho e perguntou se tinha feito algo de errado. Is it my fault that you have your cameras off? Mas o que ele não sabia é que isso viraria uma das melhores aulas da sua vida. Os alunos tinham preparado uma surpresa pra ele, e pra isso precisavam ligar a câmera ao mesmo tempo. Dr. Brown, we actually kind of wanted to do something. Foi aí que todos eles levantaram uma plaquinha, dizendo obrigado, professor Brown. A carinha do professor. Durante uma aula online, todos os alunos estavam com a câmera desligada. O professor achou estranho e perguntou se tinha feito algo de errado. Is it my fault that you have your cameras off? Mas o que ele não sabia é que isso viraria uma das melhores aulas da sua vida. Os alunos tinham preparado uma surpresa pra ele, e pra isso precisavam ligar a câmera ao mesmo tempo. Dr. Brown, we actually kind of wanted to do something. Foi aí que todos eles levantaram uma plaquinha, dizendo obrigado, professor Brown. A carinha do professor. Essa é a melhor escola do mundo. Lá não tem provas e nem tarefa de casa. Você pode usar o celular e o computador a hora que quiser. E também escolhe quando vai pra aula. Essa escola se chama Agora. E um dia normal lá é assim. Os alunos chegam e conversam entre si pra decidir o que querem fazer no dia. Depois eles partem pra um projeto manual relacionado ao tema que escolheram. E depois do almoço eles podem dormir ou meditar em cápsulas. E eles até podem customizar a decoração da escola. Esses alunos, por exemplo, usaram um carro antigo. Mas a melhor parte é que os alunos podem escolher que horas as aulas começam e que horas eles voltam pra casa. Essa é a melhor escola do mundo. Lá não tem provas e nem tarefa de casa. Você pode usar o celular e o computador a hora que quiser. E também escolhe quando vai pra aula. Essa escola se chama Agora. E um dia normal lá é assim. Os alunos chegam e conversam entre si pra decidir o que querem fazer no dia. Depois eles partem pra um projeto manual relacionado ao tema que escolheram. E depois do almoço eles podem dormir ou meditar em cápsulas. E eles até podem customizar a decoração da escola. Esses alunos, por exemplo, usaram um carro antigo. Mas a melhor parte é que os alunos podem escolher que horas as aulas começam e que horas eles voltam pra casa. Essa é a música mais curta do mundo. Sim, é isso. Não, eu não cortei ela. Ela se chama You Suffer, ou Você Sofre, da banda Napalm Death. E ela dura 1 segundo e 316 milissegundos. E tem, inclusive, videoclipe. Nossa, Juliana, mas eles não tocam isso ao vivo, né? Sim, eles tocam. Essa é a música mais curta do mundo. Sim, é
é isso. Não, eu não cortei ela. Ela se chama You Suffer, ou Você Sofre, da banda Napalm Death. E ela dura 1 segundo e 316 milissegundos. E tem, inclusive, videoclipe. Nossa, Juliana, mas eles não tocam isso ao vivo, né? Sim, eles tocam. Essa é a música mais curta do mundo. Sim, é isso. Não, eu não cortei ela. Ela se chama You Suffer, ou Você Sofre, da banda Napalm Death. E ela dura 1 segundo e 316 milissegundos. E tem, inclusive, videoclipe. Nossa, Juliana, mas eles não tocam isso ao vivo, né? Sim, eles tocam. Essa é a música mais longa do mundo. Ela tá tocando desde 1 de janeiro de 1999 e só vai acabar em 31 de dezembro de 2999. Ela chama Long Player e tá programada pra tocar sem pausa, desses instrumentos que parecem umas bacias. E apesar que você nunca vai conseguir ouvir ela inteira, dá pra ouvir ela ao vivo pela internet. Essa é a música mais longa do mundo. Ela tá tocando desde 1 de janeiro de 1999 e só vai acabar em 31 de dezembro de 2999. Ela chama Long Player e tá programada pra tocar sem pausa, desses instrumentos que parecem umas bacias. E apesar que você nunca vai conseguir ouvir ela inteira, dá pra ouvir ela ao vivo pela internet. Essa é a música mais longa do mundo. Ela tá tocando desde 1 de janeiro de 1999 e só vai acabar em 31 de dezembro de 2999. Ela chama Long Player e tá programada pra tocar sem pausa, desses instrumentos que parecem umas bacias. E apesar que você nunca vai conseguir ouvir ela inteira, dá pra ouvir ela ao vivo pela internet. A origem do som de memes. Esse gato que fala ficou extremamente famoso. O vídeo original é só o gato miando, mas o som de confusão veio de um episódio de House. Você provavelmente já ouviu esse som aqui. E ele surgiu de um jogo dos anos 80 chamado Paródios e toca quando você derrota um dos chefões. Esse som ficou famoso nas redes sociais e muita gente acha que ele surgiu na época do Vine, mas ele surgiu de um pacote de sons para edição de vídeo, postado em 2014. Por fim, esse som de desenho animado é bem famoso. E ele surgiu de Scooby-Doo quando o Scooby corria. A origem do som de memes. Esse gato que fala ficou extremamente famoso. O vídeo original é só o gato miando, mas o som de confusão veio de um episódio de House. Você provavelmente já ouviu esse som aqui. E ele surgiu de um jogo dos anos 80 chamado Paródios e toca quando você derrota um dos chefões. Esse som ficou famoso nas redes sociais e muita gente acha que ele surgiu na época do Vine, mas ele surgiu de um pacote de sons para edição de vídeo, postado em 2014. Por fim, esse som de desenho animado é bem famoso. E ele surgiu de Scooby-Doo quando o Scooby corria. Todos os filmes têm uma piada interna que você nunca percebeu. Você já ouviu esse grito? Porque ele aparece em quase todo filme famoso. Mas por que Hollywood usa o mesmo grito em todos os filmes? Em 1951, criaram esse efeito sonoro pra uma cena em que um cara era mordido por um jacaré. Só que na época era muito caro produzir esse tipo de coisa. Então reutilizaram esse grito em vários filmes. Só que em 1977, a galera que tava fazendo Star Wars descobriu isso e achou que seria muito engraçado colocar ele no filme só de meme. Só que outros diretores gostaram da ideia e usar ele virou uma grande piada interna. Todos os filmes têm uma piada interna que você nunca percebeu. Você já ouviu esse grito? Porque ele aparece em quase todo filme famoso. Mas por que Hollywood usa o mesmo grito em todos os filmes? Em 1951, criaram esse efeito sonoro pra uma cena em que um cara era mordido por um jacaré. Só que na época era muito caro produzir esse tipo de coisa. Então reutilizaram esse grito em vários filmes. Só que em 1977, a galera que tava fazendo Star Wars descobriu isso e achou que seria muito engraçado colocar ele no filme só de meme. Só que outros diretores gostaram da ideia e usar ele virou uma grande piada interna.